Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje, dia 29 de abril, estamos aí terminando o mês de abril. Aqueles amigos que nos acompanham pelo YouTube, fica aí o convite para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez e quer participar dos nossos encontros na nossa sala Zoom, basta enviar um e-mail, né? O endereço está aqui na descrição. Envia lá o seu WhatsApp, né, o seu número do WhatsApp, iremos lhe adicionar no nosso grupo ou na nossa linha de transmissão. Nós estamos estudando o livro Apocalipse 13, nosso atual ciclo de estudos, e você que quer ter acesso a esse conteúdo também pode manifestar o interesse. É extremamente importante que todos leiam, né? Isso aqui é um grupo de leitura, acima de tudo, de estudos, né? Que cada um busque por si só também o conhecimento. E aqui nos nossos encontros no sábado nós iremos compartilhar aquilo que temos estudado. Lembrando que no sábado passado nós tivemos um problema com a nossa conexão aqui à internet, né? Ela chegou a ser restabelecida ali por volta das 16h30, mas logo a seguir caiu e não conseguimos retornar. Só à noite que ela voltou. Então, infelizmente tivemos essa instabilidade, por isso que não tivemos o encontro no sábado passado. Vamos então orar, né? Antes de iniciarmos o estudo de hoje. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de abrirmos a tua palavra em boas circunstâncias. Que o teu Santo Espírito esteja conosco, abençoe cada um que irá acompanhar esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Perfeito. Vocês estão visualizando aí normalmente, né? Sim, Muito bem. Estamos ainda na primeira parte do livro, né? A parte aí que trata da besta do mar, né? Besta que sobe do mar. E o capítulo 5, que iremos tratar agora, fala aí do moderno papado e a cura da ferida mortal. Esse estudo é o que vai tomar aí um tempo maior, né? Já o capítulo 6 é um capítulo mais curtinho, iremos passar mais rapidamente por ele. Bem, lembrando, sempre, né, o nosso ponto de partida é sempre a palavra de Deus, né? Estamos aí destrinchando o capítulo 13 do livro do Apocalipse. E aí nós lemos, né? E vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada, e todo mundo se maravilhou com a besta, certo? Então, essa cabeça que é ferida de morte, como nós vimos no estudo passado, né? Refere-se aí ao papado. Lembrando sempre, né? Essa aqui é a estrutura do livro do Apocalipse, estamos bem na parte central dele, a parte que trata ali do grande conflito entre Cristo e Satanás, ok? Bem, então, com a Revolução Francesa, né, os princípios iluministas, o papado sofre um duro ataque, né? Não só o papado, mas o cristianismo como um todo, né? Recomendo a todos que estudem o capítulo 11 do Apocalipse, uma besta que emerge do abismo. Isso por si só já daria também uma série de estudos, né? O ateísmo, o secularismo, o marxismo, o feminismo, né? São derivados aí desses enganos que surgem aí na época da Revolução Francesa. É um ataque feroz à religião revelada, à Bíblia, né? Temos um capítulo no livro Grande Conflito, muito bom, Reinado do Terror na França. Mas a parte aqui que nos interessa é justamente a ferida mortal que o papado sofreu, né? Em 1798, ali bem no finalzinho da Revolução Francesa, o general Louis Berthier, né, o general de Napoleão Bonaparte, aprisionou o Papa Pio VI e, então, o papado ali vai sofrer ali aproximadamente ali 2 séculos de obscurecimento, né? O papado sofre realmente um golpe duríssimo
Em estudos anteriores, nós lemos até uma citação do Malat Marte, um jesuíta, né? É, admitindo essa ferida aí duríssima, né? Esse golpe duríssimo que o papado sofreu com essa prisão do Papa Pio VI. Muito bem. Em 1799, Napoleão chega ao poder e começa ali o período da Era Napoleônica, né? Napoleão foi um dos maiores generais da história. Ele vai expandir os domínios da França por toda a Europa continental, né? Não conseguiu conquistar a Inglaterra. E a Inglaterra, então, forma uma coalizão. Ele tentou subjugar a Rússia, né? A Rússia que estava ali numa posição dúbia. Ele havia imposto em 1806 o bloqueio continental para isolar a Inglaterra, né? Do ponto de vista comercial do resto da Europa. Mas a Rússia e Portugal ficaram resistindo a assinar o bloqueio continental, então sofreram invasões. Quando ele invadiu Portugal, a família real veio aqui para o Brasil, né? Isso aí é uma outra história, vale a pena estudar um pouco mais sobre isso. Mas quando ele invadiu a Rússia, em 1812, ele sofreu um grande revés ali, né? Foi surpreendido pelo inverno russo, teve que recuar. O grande exército, né, como é chamado o exército dele, foi praticamente ali desmantelado. Então, ele foi derrotado a primeira vez, forçado a abdicar, foi enviado para a ilha de Elba, uma ilha ali no Mar Mediterrâneo. De lá, ele conseguiu fugir, voltou para a França, onde a dinastia Bourbon tinha sido restabelecida. Ele, sem derramar sangue francês, né, ele conseguiu recuperar o trono, mas governou apenas por cerca de 100 dias. Foi derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo, e então, em 1815, os vencedores se reuniram na capital da Áustria, Viena, para estabelecer, então, como seria a Europa, né? O novo panorama geopolítico europeu, que veio a durar ali cerca de 100 anos, né? O equilíbrio de forças que foi estabelecido no Congresso de Viena só foi rompido com a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Por isso, costumamos dizer que o século XIX foi o grande século XIX, né? Ao passo que o século XX foi o breve século XX. O século XIX, o longo século, né? E o século XX, o breve século XX, de 1914 a 1991, né? Mas isso só para localizar aí os irmãos, né? O que nos interessa aqui mais sobre o Congresso de Viena, né? Bem, a Rússia, a Áustria e a Prússia encabeçaram ali a criação de uma Santa Aliança. A Prússia, eu já havia comentado sobre ela no estudo anterior, né? Um dos estados germânicos que depois, mais para o final do século XIX, liderou a unificação da Alemanha, certo? Não existia nessa altura aí um país chamado Alemanha. Existiam os estados germânicos, né? E depois, graças à liderança da Prússia, de Otto von Bismarck, então dali irá surgir o Império Alemão. Pois bem, o que era essa Santa Aliança? Era uma aliança militar, né, que surgiu ali, então, no Congresso de Viena, cujo objetivo seria impedir novos movimentos revolucionários, novos movimentos liberais, mas, desde o início, essa aliança teve várias dificuldades. Por exemplo, o Papa condenou essa proposta. Por que ele condenou? Porque, segundo ele, países aí heréticos, né, estavam envolvidos nisso, né? A Rússia, por exemplo, ortodoxa, né, estava ali participando da criação dessa aliança. O papado claramente havia sido jogado para um papel secundário e, então, como forma ali de retalhar, condenou a proposta da Santa Aliança. Mas talvez o maior baque foi a não participação, a não adesão da Inglaterra, né? A Inglaterra não aderiu, o parlamento foi contrário. A Inglaterra, como vocês sabem, sempre foi um pouco mais isolada, né, geopoliticamente do resto da Europa. Não é à toa que em 2016 os britânicos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia, né? Mas, enfim, durante todo o restante do século XIX, o papado ficou, então, numa posição defensiva na política internacional, ou seja, não tomou mais iniciativas como tomava no passado,
naquele período de 1.260 anos que nós já vimos, né, que terminou justamente em 1798. Então, temos um papado na defensiva, certo? Bem, a Revolução Francesa não só minou ali o poder do papado, como também ajudou a disseminar pelo mundo o princípio do Estado laico, né? Um Estado separado da Igreja, certo? E também os princípios aí democráticos, né? A democracia representativa, certo? Um pouco antes da Revolução Francesa, nós sabemos muito bem que a Revolução Americana, que nós já falamos dela aqui, né? E iremos falar mais uma vez, né? Principalmente na segunda parte do livro, impulsionaram, então, esse paradigma de estados laicos, né? E isso deve-se à filosofia iluminista, né? Tanto dos pais fundadores da República Americana, quanto dos revolucionários lá na França. O papado estava acostumado a resolver disputas, até então, na antessala de um palácio, né? Os papas preferiam a monarquia, justamente por ser um governo de um, né? Monarquia, governo de um. Então, muitas disputas ali entre a igreja e o Estado eram resolvidas ali numa conversa ali, na antessala de um palácio, mas com a disseminação do modelo democrático pelo mundo, de parlamentos, né, de governos representativos, a vida do papado ficou muito mais difícil, né, por assim dizer. Mas comentando sobre o poderio aí do papado, nesse período, né, até o período aí em que ele contava com as monarquias aí, Ellen White diz o seguinte: o papado se tornou o déspota do mundo. Reis e imperadores curvavam-se aos decretos do pontífice romano. O destino dos homens, tanto temporal como eterno, parecia estar sob seu domínio. Está no livro Grande Conflito, página 60, né? Então, todos aqueles que já estudaram a Idade Média, né, que estão atentos aí à atuação do papado nesse período de 1.260 anos, sabem muito bem o que é isso, né? O papado era o déspota do mundo, né? Forçando ali as consciências, manipulando, né? Os poderes seculares. Eu, inclusive, creio que já comentei também aqui anteriormente, que segundo alguns intérpretes, Daniel 7:25, quando fala lá, e cuidará de mudar os tempos e a lei, né? Esses tempos seriam justamente a interferência do papado nos poderes civis. Porque lá em Daniel capítulo 2, quando é apresentada lá a verdadeira filosofia da história, né? É dito lá que é Deus que muda os tempos e as estações. Então, essa linguagem no livro de Daniel está muito associada às mudanças de poder, às mudanças políticas. Quando o papado, na sua arrogância, né, procura interferir nos poderes civis, ele está também tomando para si uma função que é de Deus, certo? E assim ele atuava principalmente no período em que predominavam no mundo as monarquias. Mas agora, com a democracia, com o Estado laico, a vida do papado ficou muito mais difícil, né? Porque os representantes nos parlamentos precisavam e precisam dar satisfação a seus eleitores, certo? Sobretudo naqueles países de maioria protestante, os representantes, então, do povo tinham um compromisso ali com os valores ligados ao protestantismo, ou em países um pouco mais secularizados, certo? Em lugares em que até mesmo não religiosos ou antirreligiosos, né, predominam ali, ou são uma grande parte da população. Então, os deputados, os senadores, os primeiros ministros, presidentes, enfim, têm um compromisso com os seus eleitores que é muito maior do que com o papado, né, por assim dizer. Então, por mais que o papado tentasse, ele tinha uma influência limitada nesses países, e tem, né? E aí nós vemos, por exemplo, o caso, né, justamente da República Americana, né, em que um país de maioria protestante, um país democrático, um Estado laico, então, nos primeiros tempos, a influência do papado ali era praticamente nula, né? Bem,
Em 1864, o Papa Pio IX, vocês estão vendo aí nessa pintura, condenou, né, nessa bula o sílabo de erros, né, syllabus errorum, né? Ele condena a separação entre o Estado e a Igreja e o fato de o Estado laico estar livre da supervisão da Igreja, né? Então, veja a desfaçatez aí do papado, né? Ele quer manter os poderes civis sob a sua tutela, né? O papado não entende que os poderes civis devam estar separados, então, da Igreja. E o papado é muito explícito nisso daí. Leão XIII, né, que foi papa ali de 1878 até 1903, insistiu em que o Estado deve proteger a Igreja Católica para o bem da sociedade, certo? Então, a posição do papado é muito clara, sempre foi muito clara quanto a isso, né, de que a Igreja deve ter uma certa primazia sobre o Estado, e o Estado deve estar a serviço da Igreja. Bem, ao longo do século XIX, o avanço da ciência, né, e é no século XIX que surge propriamente a ciência moderna, né? A química, a geografia, a Eles podem história. se dirigir a ti. Opa. Então, o avanço da ciência moderna, né, o maior esclarecimento da população, as pessoas vão ter um acesso maior ao conhecimento, à educação formal ou informal, enfim, isso vai também enfraquecer o papado, certo? Bem, a partir de 1860, lá na Península Itálica, o reino do Piemonte-Sardenha, um reino aqui mais ao norte da Itália, que era o mais industrializado, ele lidera a unificação dos territórios ali, dos vários reis, dos estados ali da Península Itálica. Não existia também um país chamado Itália, um estado-nação italiano. Mas por influência do nacionalismo, né, o reino do Piemonte-Sardenha vai liderar essa unificação. Teve até a participação ali do Giuseppe Garibaldi, né, que já havia estado aqui no Brasil, né, conhecido como herói de dois mundos, enfim. E, gradualmente, a Península Itálica vai sendo unificada. O problema com a Igreja Maior tem a ver aqui com os estados papais, que em estudos anteriores nós já falamos lá de Pepino Breve, lá na Idade Média, né, que fez uma doação para o Papa. E isso vai dar origem ali aos chamados estados papais que vocês estão vendo aqui nesses dois mapas, né? À medida que ia se formando o Estado-nação italiano, obviamente que esses territórios foram sendo integrados ao Estado italiano e saindo da esfera política do Papa, certo? E aí o que acontece? O papado não aceita de modo algum perder esses territórios, perder o seu poder político. E o Papa se declara prisioneiro no Vaticano. Então, em protesto, o Papa não aparecia em público, nem ao menos para celebrar aquela missa tradicional ali de domingo, né, em frente ali à Praça de São Pedro. O Papa não dava as caras, né, e não reconhecia o Estado italiano, né, que surgiu ali em 1870, né, finalmente se consumou a unificação em 1870. Isso vai durar até 1929, né? Então, havia ali um pé de guerra, vamos dizer assim, entre o Papa e o Estado italiano. O Papa não reconhecia o Estado italiano e o Estado italiano, por sua vez, não tinha relações com o papado, né? Então, era uma situação bem conflituosa ali. Bem, no início do século XX, o Vaticano, né, deixa de proibir o voto dos italianos, né? Então, aos poucos, a posição do papado vai se moderando, né? Ele vai se tornando um pouco mais flexível, né? Porque, vejam só, proibia que os italianos católicos votassem, né? Porque não reconhecia o Estado ali italiano, né? No dia 22 de outubro de 1922, após uma manifestação de força, Benito Mussolini, um ex-socialista, né, que quando explodiu a Primeira Guerra Mundial acabou ali sendo expulso do Partido Socialista, porque ele apoiava a participação da Itália na guerra, enquanto que os demais socialistas eram contrários à Primeira Guerra Mundial.
Então, ele fundou o próprio partido dele, Partido Nacional Fascista, ou simplesmente Partido Fascista, faz uma manifestação de força, né, uma marcha sobre a cidade de Roma, e aí ele, a seguir, é convidado para se tornar primeiro-ministro, Duce, né? E assume, então, o governo da Itália, né? Então, começa ali o período do fascismo na Itália, né? É um governo totalitário que vai reprimir os socialistas, vai acabar com a democracia na prática e depois vai servir de inspiração para o Hitler, né? Um detalhe que a grande inspiração do Mussolini era o Império Romano, né? Então vejam como a ideia do Império Romano é uma ideia que fascina sempre aí diversos governos despóticos, né? Governos autoritários, como o próprio papado, né? E tantos outros aí ao longo da história. O Mussolini acaba conseguindo o apoio do Papa Pio XI, né? O Papa da época vai apoiar o Mussolini. Por qual razão, né? Alguém aí tem uma ideia? Alguém poderia aí participar, né? Se quiser falar no chat também. O que que vai levar o Papa, que era tão contrário aos poderes seculares ali, os poderes civis ali na Itália, né? Que inclusive até o início do século XX proibia que os italianos votassem. O que que vai levar o Papa rapidamente assim apoiar o Mussolini, né? O Mussolini chegou ao poder e pouco tempo depois ele já estava ali obtendo o apoio do Papa, né? Quem pode aí dar um palpite? Alguém tem alguma ideia? Nacionalismo. Falaram aqui nacionalismo. É, Nessa época, pessoal, talvez nem todos se lembrem aí, né? Eu sei que o Vitor com certeza se lembra, tá? Porque o Vitor não tem muito tempo que estava lá nas nossas aulas de história. Estamos aqui no início da década de 20, certo? Um pouco antes, em 1917, lá na Rússia, os bolcheviques, liderados pelo Vladimir Lenin, haviam chegado ao poder, os socialistas, né? Então, o primeiro estado ideológico da história foi o Estado comunista lá na Rússia. E no ano de 1922, a Rússia vai anexar 14 repúblicas vizinhas e vai dar origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? A ideologia materialista, ateia desse país representava uma grande ameaça ao papado, né? Então, na Itália, como os socialistas também estavam ganhando força, né? É, a igreja viu no fascismo um mal menor, né? Porque o fascismo tinha um discurso anticomunista. Então o Papa pensou, dos males é o menor, eu vou apoiar o Mussolini, porque assim ele vai, então, estabelecer um governo forte e vai impedir que os socialistas cheguem ao poder aqui na Itália. Pois bem, no ano de 1929, finalmente é assinado o Tratado de Latrão, né? Que todos vocês já ouviram falar, têm alguma ideia do que seja, né? Temos aqui à direita o Mussolini, aqui à esquerda o representante da Santa Sé, assinando esse Tratado de Latrão. Vamos ver aqui em detalhes, né? O que que significou o Tratado de Latrão, certo? Bem, ele trazia também ali um tratado de conciliação, né? O catolicismo foi reconhecido como religião oficial do Estado italiano. Então veja como que isso também agradava ao Papa, né? Ter ali um governo que aceita mais uma vez o catolicismo como religião oficial. Isso até lembra, né? O período lá dos 1260 anos, né? Período da supremacia papal, né? Em que o catolicismo era a religião oficial ali dos estados ali dos reinos ali medievais. É, Esse tratado também trazia ali uma convenção financeira, ou seja, 7,5 milhões de liras italianas seriam pagas ao Vaticano, né? Seria ali uma compensação pelos territórios que antes pertenciam aos estados papais e que o Estado italiano anexou
por ocasião da unificação da Itália. Então, uma compensação financeira. E também estabelecia a concordata, né? Talvez essa seja a mais importante de todas, né? Porque a lei canônica serviria de base para o casamento, para o divórcio. O Estado italiano também reconheceria os dias de festa instituídos pela Igreja, dentre eles o domingo, né? Então, esse tratado que estabeleceu ali na prática, né, a criação do Estado do Vaticano, né, a tal cidade do Vaticano, onde quem governa é o Papa, né? É um micro-estado, né? Ele está dentro da cidade de Roma e ele ali é governado pelo Papa, né? É o menor estado do mundo, ok? Então, com razão, muitos viram ali no Tratado de Latrão uma recuperação ali do papado, né? A cura, o início da cura da ferida mortal que o papado sofreu em 1798. Na prática, a lei religiosa tornou-se a lei italiana e alguns dos mais importantes princípios morais católicos deveriam ser impostos por um governo civil, certo? Um dos efeitos primários do Tratado de Latrão, né, é que o Vaticano restaurado, como ali um Estado independente, como eu falei, o início da cura da ferida mortal, ok? Sobre as relações entre o papado e o Estado italiano, tudo certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o início aí da cura da ferida mortal? Muito bem. República de Weimar, Alemanha, certo? Meus amigos, a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, foi humilhada, e ali terminou o Segundo Reich, né? O Segundo Império Alemão, certo? E foi proclamada uma república, né, em virtude, então, da derrota da Alemanha, a República de Weimar. Uma república muito frágil desde o início, né? Os comunistas tentaram, pelo menos por 3 vezes ali, tomar o poder, né, durante o período da República de Weimar. E a situação era muito complicada do ponto de vista econômico, porque a Alemanha tinha que pagar pesadas indenizações aos países que venceram a Primeira Guerra Mundial. Era uma situação ali muito deprimente, né? Nesse contexto, Eugenio Pacelli, né, que era o representante do Papa, né, ali na Alemanha, tentou firmar uma concordata com a República de Weimar, mas ele fracassou, né? Ele não teve sucesso. Ele não teve sucesso, basicamente, pelas razões que nós já falamos no início do estudo de hoje. Uma república democrática, cujos representantes do povo deviam satisfações ao povo, né? E a maior parte do eleitorado alemão é de origem protestante. Então, o papado não conseguiu essa concordata, né? No primeiro momento, ele não tem sucesso. Da mesma forma que haviam conseguido lá na Itália, queriam também na Alemanha, mas não conseguiram. Em relação a isso, o livro Apocalipse 13 traz ali uma transcrição ali de um relato de todo o embate, né, entre o então chanceler, o primeiro-ministro alemão, o Heinrich Brüning, e o Pacelli, né, na qual fica claro ali como que o papado ele lida com representantes do povo, com políticos que são católicos. Porque o Heinrich Brüning, ele era um católico, mas ele resistiu, ele não quis firmar essa concordata justamente porque ele sabia que o eleitorado alemão não aceitaria e mais, que a Constituição do país não aceitaria um tipo de concordata assim, que viesse a estabelecer, por exemplo, o papado como uma religião de Estado, né? Só um instantinho. Então, o assédio do papado foi imenso, certo? E o livro vai retomar isso mais à frente, né? O Vaticano nunca lida com um primeiro-ministro, com um presidente, ou um rei que seja católico, respeitando a liberdade de consciência desse político,
enfim, desse representante do povo, desse governante. Ele sempre tenta impor a sua visão a sua visão, os seus objetivos sobre esse político. Bem, toda a situação ali do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, e depois de 1929, uma grande depressão econômica, né? Começou nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, mas se alastrou pelo mundo inteiro. Isso deixou ali um terreno fértil para o nazismo. O Hitler, né, não teve a facilidade que o Mussolini teve para chegar ao poder. Ele tenta primeiro um golpe em 1923, é preso, na prisão ele escreve o Mein Kampf, sai da prisão e aí ele tenta agora chegar ao poder por meio das eleições, né, pelas vias democráticas, mas ele teve imensa dificuldade e ele só vai conseguir efetivamente no início da década de 30, ali, 1932, né, que ele vai ter um sucesso maior nas eleições. O Papa Pio XI, aparece aí na foto junto com o Pacelli, vem na ascensão de Hitler a oportunidade de firmar uma concordata com a Alemanha, né? Pelas mesmas razões que o Papa havia se aproximado lá do Mussolini, né? Ora, Hitler é a nossa grande oportunidade de impedir que o comunismo chegue, então, à Alemanha. Então, vamos nos aliar a ele, certo? Bem, os bispos alemães não estavam, nesse sentido, aliados ao papado, né? Eles se opõem a Hitler. Eles são contrários, né, ao Adolf Hitler, porque viam Hitler como uma ameaça ao catolicismo, ao cristianismo, né, na Alemanha. Bem, mas em 1933, em janeiro, o Hitler é convidado pelo presidente von Hindenburg, né, a assumir a chefia de governo, né? Hitler torna-se o chanceler da Alemanha, e ali ele começa, então, a buscar a aprovação da lei de capacitação plena, né? Ele quer, desde o início, ter plenos poderes. Para isso, ele precisaria de 2/3 do parlamento. Ele não tinha essa quantidade de deputados. Então, o que vai acontecer? Ele vai obter, então, o apoio do Partido do Centro, que era um partido católico, né? Ele vai trabalhar, vai costurar uma aliança com esse partido para obter, então, esses poderes, né? Na busca da prometida concordata, os bispos alemães retiraram sua oposição ao nazismo e emitiram uma declaração coletiva de apoio ao regime em maio de 1933. Então, vejam que coisa, né? Até os bispos que estavam, no primeiro momento, contrários a Hitler, mas, na busca ali por essa concordata, acabam apoiando o regime de Adolf Hitler. Não sei quantos sabem, mas os bispos alemães, em 2020, reconheceram ter sido cúmplices da Alemanha nazista, né? Demorou muito tempo para finalmente admitirem, mas aceitaram, né? Aceitaram se desculpar, reconhecer ali, né? O documento, eu nem sei se dá para falar em desculpa, né? Porque ele é um pouco ali ambíguo, né? Ele não é muito claro em relação às desculpas, mas eles reconheceram pelo menos que apoiaram a Alemanha nazista, né? Fizeram meia-culpa ali em 2020, ok? Bem, e finalmente vai sair a concordata, né? Essas fotos aí de Hitler junto com autoridades ali católicas, né? Nós temos aqui sacerdotes católicos até fazendo a famosa saudação nazista, o Heil Hitler, né? Nessa foto aqui, para vocês terem ideia, à extrema-direita nós temos aqui o Goebbels, Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler, né? Um indivíduo do alto escalão nazista, né? Aqui nós temos o próprio Hitler, né? Junto com autoridades aí da Igreja Católica, enfim, e sai a concordata, né? Um arranjo ali entre o governo nazista e o governo do Vaticano. O catolicismo não se consolidou enquanto religião estatal, então não foi uma concordata exatamente como a concordata ali italiana, né? Mas a religião católica ganhou liberdade de profissão e prática pública, né? Os católicos poderiam se ver livres ali, professando publicamente a sua religião.
A Igreja Católica teria liberdade para administrar e regulamentar os seus próprios negócios, e haveria uma troca de embaixadores entre a Alemanha nazista, o Terceiro Reich, e o Vaticano, né? E esse detalhe aqui também é importante: os bispos teriam que jurar lealdade ao Terceiro Reich, né? Hitler queria que todos os religiosos estivessem ali submissos a ele, né? Praticamente todas as igrejas na Alemanha, no Terceiro Reich, acabaram se submetendo, né, ao governo de Hitler, porque era um governo implacável, né, exigia isso a todo custo. Então, ou os religiosos ali, os cristãos, ou eles fugiriam, né, e resistiriam, enfim, ou teriam que se curvar à autoridade de Hitler. A única denominação cristã, né, que não se subjugou foram as Testemunhas de Jeová, né, que serão perseguidas no período do Holocausto, ficaram conhecidas como os Triângulos Roxos, né? A Igreja Adventista na Áustria e na Alemanha acabou ali se submetendo ao Terceiro Reich, e no ano de 2005 pediu desculpas, né, por essa aliança ali com o nazismo, né? Então é importante a gente lembrar isso daí. Olha só, nessa concordata aí que é firmada, né, entre o governo de Hitler e o nazismo, o Partido do Centro, que era o Partido Católico, acaba sendo extinto. Por quê? Porque o governo de Hitler era um governo ditatorial, totalitário, de partido único, e em nome, então, dessa concordata, a Igreja Católica, que tinha essa representatividade nesse partido, aceitou extinguir esse partido em nome dessa aliança aí com o Terceiro Reich. Ok? O autor, o Mervyn Moore, lembra que a maioria das pessoas não está ciente do papel crucial que o Vaticano desempenhou ao ajudar Hitler a obter o poder na Alemanha, né? Então vejam que cena desconfortável ali, lamentável essa, né? Do altar da catedral, né? A catedral da igreja, o altar lá da igreja gótica de Colônia, né? Que é uma das principais cidades da Alemanha, né? O altar ali com a bandeira nazista, né? Com a suástica, né? Ou seja, deixando claro para todos, né? Como que o Estado nazista, né? Era reconhecido e estava ali de mãos dadas com a Igreja Católica, certo? Durante todo o século XIX, o Vaticano orientou seus membros a não participar do processo democrático. Ele chegou ao ponto de dizer-lhes que o ato de votar era pecado. Entretanto, pouco depois, o papado se uniu ao processo democrático, permitindo a organização de partidos políticos católicos cuja abordagem estivesse alinhada à política do Vaticano, certo? Bem, nós sabemos, né, que com a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo será derrotado, né? Foi uma luta árdua ali, mas finalmente foi derrotado. Aí, logo depois da Segunda Guerra Mundial, temos ali um período que vai da década ali de 40, 1947, aproximadamente, até o final dos anos 80, ou início dos anos 90, né? Que é a Guerra Fria, né? As duas superpotências passam a ser a União Soviética, né? Com uma ideologia comunista ateia. O Stalin, para vocês terem uma ideia, ele zombava do poder do Papa, né, ou da suposta influência do Papa. Ele perguntava quantas divisões o Papa tem, ou seja, qual é o tamanho do exército? Obviamente, nenhum, né? O Papa tem apenas a guarda suíça lá, não tem nenhuma expressão militar, não tem nenhum peso, né, militar comparado às grandes potências aí do mundo. Então, durante toda a Guerra Fria, o papado permaneceu apagado. Mas eis que em 1978, né, Karol Wojtyła se torna o sumo pontífice católico, né, se torna papa, como João Paulo II, e no dia 7 de junho de 1982, o presidente americano Ronald Reagan se encontra a sós com o papa lá no Vaticano. Foi um encontro realmente a sós, né, sem intérpretes, sem nada, né, conversaram ali por um bom tempo e selaram um acordo para apressar a dissolução do Império Comunista, né? Como que se daria isso, né? O João Paulo II
iria atuar principalmente no seu país de origem, né? No seu estado natal, a Polônia, né? Então, ele iria ali insuflar a queda do comunismo na Polônia e eles acreditavam que isso seria um efeito dominó. Então, os demais países socialistas ali do leste europeu também iriam se libertar do jugo comunista e a igreja iria restabelecer a sua influência nesses territórios ali. Bem, como nós bem sabemos, né, o papado foi extremamente bem sucedido nessa função, né, aliado ali, obviamente, aos Estados Unidos. Na verdade, foi uma conjugação de três grandes líderes nesse período, né? O Ronald Reagan, presidente americano conservador, né, que havia se proposto a acabar com o comunismo, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro, e o João Paulo II, né, um papa extremamente carismático, jovem, né, com apenas 58 anos, quando foi eleito papa, né? Então, esses três líderes aí foram determinantes na queda do comunismo. E, além disso, os próprios problemas internos, né, lá no bloco comunista, como, por exemplo, o caos econômico, a escassez na Polônia, mas em todo o bloco comunista, na própria União Soviética, né, havia muita escassez, longas filas, desabastecimento. Então, lá na Polônia surge um sindicato liderado pelo Lech Wałęsa, né, o Solidariedade, oficializado em 1980, banido em 82, né? O Papa faz duas visitas à Polônia em 79 e em 83, e ele vai incentivar a atuação do Solidariedade, sem nenhum enfrentamento direto, né, com as autoridades ali na Polônia, mas promovendo agitações, greves, né? E assim, então, o Solidariedade acaba sendo novamente legalizado. O governo comunista da Polônia não tem condições de frear o avanço desse sindicato. Em 1989, ele novamente é legalizado. Nesse mesmo ano, lá na Alemanha, né, a Alemanha estava dividida, a Alemanha Oriental socialista, a Alemanha Ocidental capitalista, ocorre a derrubada do Muro de Berlim. E no ano de 1991, finalmente, a desintegração da União Soviética, né? Nós temos aí o Mikhail Gorbachev, né? O líder soviético, vendo ali o Império Comunista se esfacelando, né? E aí o Marvin Moore diz, embora não tenha negado auxílio ao nazismo e fascismo, o papado acabou sendo desfavorecido com essa união. Por outro lado, quando o Vaticano se aliou aos Estados Unidos, teve sucesso, né? Então, quando o Ronald Reagan, né, se aliou, então, ao papado. O papado viu que tinha sucesso, e aí nós temos o papado fortalecido novamente. O envolvimento católico na política no século XXI difere significativamente da política na Idade Média, ou da Idade Média. O Vaticano atual tende a cooperar com as democracias e inspirar movimentos entre o povo, né? Então, a influência tem que ser pela imprensa, né, pelos movimentos sociais. O papado soube ali se adaptar, né, aos novos tempos, né? Há um relato no livro de quando o Reagan estava ali para se encontrar com o Papa João Paulo II, e um dos assessores do Papa falou para o Ronald Reagan o seguinte: ouça o Papa, né? Ele tem 2000 anos de experiência nesse processo, ou seja, de envolvimento com a política, né, de articular, né, nos bastidores, enfim, conseguir fazer valer os seus interesses, né? O papado tem 2000 anos de experiência nessa seara aí. Então, nós lemos em Apocalipse 13:7, deu-se-lhe a besta do mal, obviamente, ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O Papa exercerá influência política sobre o mundo todo, né, como nós sabemos. E a sua ferida mortal foi curada e todo mundo se maravilhou com a besta. O mundo reconhecerá a liderança espiritual do papado e lhe prestará homenagem. Aqui é justamente o João Paulo II, numa das suas visitas lá à Polônia. Ellen White diz: o mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Está em Eventos Finais, página 136. Apocalipse 13:7, ainda nós lemos: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
O poder papal perseguirá os que se opuserem à sua autoridade. Será um poder perseguidor. Isso poderia realmente acontecer? Para responder essas perguntas, precisamos de um pouco mais de informação. Exatamente. Nós iremos retomar esse ponto depois, né, da visita do Papa Francisco ao Congresso americano, né, que é uma das fotos que aparece ali, o Papa Francisco ali no Congresso americano, né, sendo ovacionado, o primeiro Papa a discursar no Congresso dos Estados Unidos da América. Pessoal, esse capítulo 6 aqui é simplesmente um complemento. Toda a terra se maravilhou, tá? Mais uma vez, Apocalipse 13:3, e viu uma de suas cabeças como que ferida de morte, e sua ferida mortal foi curada, né? Nós vamos rapidamente aqui, nosso estudo está mesmo no fim, tá? Peço que vocês tenham mais um pouquinho de paciência. Em 2005, a Newsweek, quando foi noticiar a morte ali do Papa João Paulo II, ela trouxe ali na sua capa: "Vá com Deus", né? Como vocês estão vendo aí. E a revista Time, né, colocou lá o título da matéria, né? "Um defensor da fé". Vocês têm noção, né, do que isso representa, né? Num mundo tão secularizado, tão paganizado, né, mais ainda do que secularizado, esse tipo de reconhecimento, né, de quem foi o João Paulo II, né? Olha, em 1978, como eu já havia falado, ele tornou-se o Papa mais jovem em 132 anos de história. Ele visitou, durante o seu longo pontificado, né, de 26 anos, ele visitou 129 países do mundo, né? E, dentre os países que ele mais visitou, vejam só, Polônia, seu país natal, né, no qual ele teve uma participação ali decisiva, como eu falei, para desestabilizar o regime comunista, visitou 8 vezes. A seguir, vocês estão vendo aqui, temos dois países empatados, né, no segundo lugar, que ele mais visitou. Estados Unidos da América, 7 visitas, junto com a França, que ele visitou 7 vezes também. 5 vezes o México, 4 vezes a Suíça, Portugal, Brasil, visitou 5 vezes a Espanha. Enfim, ele fez mais viagens fora de Roma do que todos os seus antecessores juntos. Ele se via não só como sucessor de Pedro, mas também como sucessor de Paulo, né? Paulo, que fazia tantas viagens, era tão ativo, né? Viajava tanto, né? Olha, em termos de média de viagens por ano, o João Paulo II, né, superou todos os seus antecessores, como nós falamos, mas foi superado aqui pelo Papa Francisco, né? Creio que ainda não em número total de viagens, mas em média de viagens por ano, né? O Papa Francisco está um pouquinho aqui à frente do João Paulo II, né? O João Paulo II, ele era realmente um papa pop, né? Ele exercia uma grande influência sobre as pessoas, né? Mesmo aquelas pessoas que discordam totalmente dos dogmas católicos, tinham uma admiração, um carisma, né, por ele. O próprio autor do livro confessa isso, né, que ele admirava ali a simpatia, o carisma do João Paulo II, como ele se misturava com as pessoas, como ele tinha empatia, né, com o sofrimento dos mais pobres, né? Aqui nós vemos o João Paulo II quando ele esteve aqui em Vitória, né? Ele foi até São Pedro, né, onde havia ali um lixão, desceu, andou ali na lama, né? Abraçou as crianças, né? Beijou as crianças, ouviu ali as pessoas pobres, né? Então, ele era realmente muito querido, né? Um papa fluente em 8 idiomas, né? Os discursos e textos dele, né, somados ali, dão 150 volumes, né? E, além disso, ele completou a revisão do extenso Código de Lei Canônica, né? Então, foi muito atuante também nessa questão da lei canônica, né? Durante o pontificado dele, houve um grande crescimento do número de católicos, de 737 milhões, quando ele chegou a Santa Sé, né, em 1978, para 1 bilhão e 100 milhões
no ano de 2003, né? Uma estimativa ali que foi feita no ano de 2003. Ele nomeou 150 cardeais, né, que prepararam a escolha ali do sucessor dele, né? Ele próprio era muito conservador e o sucessor dele, o Bento XVI, também, né? Bento XVI, que foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé por 25 anos. Essa congregação era a antiga Inquisição, né? Que teve o nome modificado e a forma de atuar também modificada. O Bento XVI, o Joseph Ratzinger, né? Cuidava dessa congregação e foi, então, escolhido como Papa ali no ano de 2005. O João Paulo II também precisa ser lembrado como um grande impulsionador do ecumenismo, né? Por exemplo, em 1986, essa foto aqui ela é famosa, né? Lá em Assis, na Itália, ele reuniu 270 líderes religiosos, né? Aqui nessa foto vocês estão vendo vários deles, né? Líderes de diversas religiões. Aqui vocês estão vendo o Dalai Lama, né? Que recentemente foi é, é, apareceu aí numa polêmica aí com um garoto, enfim, né? Lamentável lá um vídeo lá. Ele esteve ali com o João Paulo II. O João Paulo II tinha um carinho muito especial com os judeus, né? Ele foi o primeiro a visitar uma sinagoga ali em Roma, porque ele testemunhou os sofrimentos dos judeus viveram lá no país dele, a Polônia, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. A comunidade judaica lá na Polônia foi praticamente dizimada, né? Ele iniciou também contato com os muçulmanos. Quando ele visitou o Iraque, ele recebeu uma cópia do Alcorão e beijou o Alcorão, né, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Enfim, ele foi um exímio diplomata político, era admirado por líderes de todas as religiões, né, inclusive protestantes. Nós temos aqui a principal publicação protestante dos Estados Unidos, Christianity Today. O Papa deu aos evangélicos o impulso moral que não tínhamos. Olha só, a principal publicação protestante lá dos Estados Unidos. Não mais anticristo. Evangélicos elogiam o Papa. Protestantes elogiam o Papa por causa de suas posições ecumênicas e sociais, né? Muito bem. Olha, no funeral dele, em 2005, 4 reis estiveram presentes, 5 rainhas, mais de 70 primeiros ministros, 23 delegações ortodoxas e 8 delegações protestantes. Lá estiveram o Bush, pai, o Bill Clinton e o George Bush, o filho, né? George W. Bush, que estava no poder nos Estados Unidos nessa época. Se ajoelharam os 3 em frente ao ataúde do Papa durante 5 minutos. 2 bilhões de pessoas viram o funeral do João Paulo II pela TV, né? Esse número aí só é comparado à final de Copa do Mundo e também a casamento lá da realeza britânica, né? Então, para vocês terem uma noção da popularidade desse Papa. João Paulo II modificou a visão que o mundo tinha de seu cargo e também a visão que o mundo tinha da Igreja, né? Da Igreja Católica. Ellen White, eu sempre gosto de trazer algum texto de Ellen G. White, embora o autor não traga, né, assim, com essa frequência. Ela diz o seguinte, em Testemunhos Seletos, volume 2, página 369. Satanás está operando com todas as suas forças a fim de ocupar o lugar de Deus e destruir a todos que a isso se opuserem. E hoje vemos todo mundo inclinando-se diante dele. Como que o mundo se inclina diante de Satanás, né? Existem várias formas. Uma delas é se inclinando diante do anticristo, né, da besta. Ellen White diz, seu poder, poder de Satanás, é aceito como de Deus. Cumpre-se a profecia do Apocalipse. Toda a terra se maravilhou após a besta. Para finalizar, o funeral de João Paulo II é parte do cumprimento dessa profecia de que todo mundo se maravilharia ali com a besta. Nós temos aqui a foto do presidente americano e dos 2 ex-presidentes ali ajoelhados perante o ataúde do Papa, João Paulo II. O Papa exercerá influência política sobre o mundo todo. E o papado do fim dos tempos perseguirá aos que se opuserem à sua autoridade. Isso poderia realmente acontecer? Para responder essas perguntas, precisamos de mais evidências. E os próximos 2 capítulos nos ajudarão nisso, mas a resposta completa será dada no final, até o final do livro
Apocalipse 13, aí do Mervyn Moore. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui, certo? A Elda lembrou ali no chat, né, que o João Paulo II, né, que era um papa muito conservador, né, contribuiu para derrubar o socialismo real, a União Soviética, porém o Papa Francisco, né, ele apoia os regimes comunistas, né, ele é de uma linha mais à esquerda, né. Veremos depois o que que isso significa, né, como que ele poderá ser o Papa no fim dos tempos, ou poderá vir um outro, não importa, mas veremos como que Satanás ele poderá usar papas e presidentes americanos ou conservadores ou progressistas, esquerdistas, né? Tanto faz, ele é possível, né? Que o cenário ali de Apocalipse 13 se encaixe tanto com líderes conservadores quanto com líderes mais progressistas, né? Nós veremos como que o decreto dominical ele ele poderá ser lançado tanto no contexto conservador quanto esquerdista, tá certo? Por enquanto, nós estamos vendo a parte inicial do capítulo 13, mas vamos chegar lá no decreto dominical mais para o final do livro. Perfeito, irmãos? Elda quer falar alguma coisa? O que a gente vê, Rafael, é que as profecias, elas se cumprem. De um jeito ou de outro, elas estão se cumprindo e a gente está vivendo essas cenas finais dessa história, né, profética. Exatamente. Muito bem. Elda, aproveitando aí, você pode fazer uma oração, então, para encerrarmos? Podemos sim. Santo e eterno Deus, bondoso Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo sábado que tivemos, pela oportunidade que tivemos de mostrar ao universo que somos teus filhos ao guardarmos o teu santo sábado. Amém. Reconhecemos que tu és o Deus criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Senhor, Jeová, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo que tivemos aqui e te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e envie o seu Santo Espírito para completar a obra em nós e que nosso entendimento se abra e que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos as profecias e estarmos, Senhor, a cada dia nos preparando para que nós possamos, ó Pai, vencermos com a sua ajuda e com o teu auxílio. Amém. Sabemos, ó Deus, que essa mensagem do grande conflito, ao ser espalhada pelo mundo, causará revoltas contra o povo de Deus. Mas sabemos, ó Deus, que bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguições por causa do teu santo nome. Nos ajude, ó Pai, a sermos cristãos verdadeiros, tanto no falar quanto no agir. Dê-nos uma semana na sua presença, com a tua proteção, com o teu cuidado sobre nós. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.